Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 4 do PET de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. Nesse mês nós estamos falando sobre Natal em algumas partes do mundo, em alguns países, para comparar as diferentes tradições. Já falamos sobre Natal na Suécia, na Austrália, na Venezuela e na Colômbia. E por último, nas atividades da semana 4, para fechar com chave de ouro, vamos falar das atividades das tradições de Natal do Brasil. Antes de tudo, pessoal, só quero deixar claro o seguinte: eu acredito que as atividades dessa semana foram mal elaboradas e, portanto, um tanto complicadas. Portanto, eu vou adaptá-las. Nós não vamos utilizar essa atividade 1 aqui do PET. Então, como eu disse para vocês, pessoal, agora fica mais fácil. É um texto que fala sobre o Natal no nosso país, mas é um texto em inglês, então basicamente vai descrever algumas coisas que vocês já sabem aqui do Brasil, só que em inglês. Então, pessoal, vai que como vocês vão precisar responder as perguntas de acordo com o que está no texto, não somente com o conhecimento de mundo de vocês, vocês devem fazer uma primeira leitura do texto, do começo ao fim, sem parar para procurar palavras desconhecidas. E vejam ao final dessa primeira leitura o que vocês conseguem obter de informações do texto, o que vocês conseguem absorver dele. Depois, na segunda, se vocês precisarem, se vocês puderem, façam uma segunda lida para ver se vocês conseguiram alguns detalhes ou algumas informações extras. Ok? Em seguida, quando vocês já estiverem preparados quando já tiverem muitas informações sobre o texto, eu sugiro que vocês vão para as perguntas. Como eu disse para vocês, eu não vou fazer a atividade 1 do PET, a que foi proposta pelo PET, eu adaptei ela e coloquei aqui perguntas relacionadas ao texto. Então, what do Brazilians call Santa Claus? Então, do que os brasileiros chamam o Papai Noel, né? Traduz Santa Claus. Já dei a resposta para vocês, bem fácil essa aí. Papai Noel. E como que os brasileiros chamam a tradição que em inglês eles chamam de Secret Santa? Amigo secreto ou amigo oculto, né? What do Brazilian workers get at the end of the year? Então, o que os trabalhadores brasileiros, né, que têm carteira assinada, recebem ao final do ano? Aqui no texto fala o seguinte, né? Vocês já devem saber, mas eles ganham um 13º salário. Bom, aí na questão 2, pessoal, vai voltar as atividades vai voltar o texto da semana 2, perdão, da semana 3, né, que fala sobre o Natal na Colômbia, e para as questões 2 a 6, vocês vão as questões 2 a 6 da semana 3, vocês vão responder essa pergunta, ó. Como que a autora desse texto se sente em relação ao Natal na Colômbia? Aí vocês vão ter que ler novamente o texto da Colômbia e responder as perguntas. Ok? Responder essa pergunta. Como que ela se sente em relação ao Natal da Colômbia? Então, depois de fazer essa leitura, vamos fazer assim, conforme eu for explicando as atividades. Vocês pausam o vídeo, respondem e depois reproduzem o vídeo novamente para verificar se acertaram ou não. Então, pessoal, a gente encontra essa informação logo ao final do texto. Ela diz que se sente nostálgica, ela sente saudade da Colômbia, né, e mal pode esperar para estar em casa novamente. Depois, na questão 3, ela diz que To me, this used to be the only way I could get through this hour-long prayer without complaining. Então, o pronome this é um elemento que retoma um termo ou ideia que já foi mencionada anteriormente no texto. E sobre o que ela está falando? Então, a gente vai ter que localizar esse this, essa passagem aqui, que está nesse segundo parágrafo aqui desse Fond Memories. Então, pessoal, vai falar sobre alguma coisa que foi dita anteriormente. E ela fala sobre a novena, né, que dura 1 hora, e depois dessa novena tem uma festa. Então, ela fala sobre as festas que ocorriam depois da novena, que era a única forma dela conseguir
suportar a 1 hora de oração sem reclamar é porque tinha uma festa. Depois, pessoal, muitas vezes nós sentimos da mesma forma. A gente sente que a única forma da gente conseguir suportar alguma situação é através de algum outro método, a gente usa alguma compensação. Então, pense em uma situação que vocês já tenham vivido, quer seja poucos anos atrás ou da infância, quando você também dizia que só conseguia passar por aquilo sem reclamar por causa de... Qual é o seu this? Então, qual que seria essa situação, pessoal? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vocês vão completar essa frase, ó, to me, the only way I could get through this. Aí, se vocês forem falar de alguma coisa no presente, aí vocês vão falar the only way I can get through this situação. Se forem se referir a uma situação do passado, é get through that e a situação e o was, ok? Se for no passado. Se for no presente, vocês vão usar esse exemplo aqui, ó. The only way I can get through this year, long time away from, is getting closer. Ok, pessoal? É dizer, pensem em alguma situação que vocês vivam. Se essa situação for no presente, vocês vão usar this e is. Se vocês forem falar sobre o passado, vocês vão usar o that e o was, ok? Usem dicionário ou tradutor para auxiliar vocês aí na escrita em inglês. Pois na questão 6, leia a seção New Year's Traditions na semana 3 e responda em português. Quais tradições de Ano Novo são citadas? Então aí vocês vão ter que... Observem as imagens, aqui agora é um novo texto, é um texto bem pequeno, falando sobre as tradições de Ano Novo na Colômbia. E aí vocês vão observar, o que vocês veem aqui? Vem uma cueca amarela, um cacho de uvas e uma maleta. Então, vai ter alguma coisa falando sobre isso. E aqui então diz, pessoal, o seguinte, que na véspera de Ano Novo, eles preparam para deixar o Ano Velho para trás e nesse dia eles vestem roupas íntimas amarelas com dinheiro e lentilha nos bolsos para ter sorte. E todo mundo vai comer 12 uvas e para fazer 12 desejos quando o relógio bater meia-noite. E um punhado de pessoas vai correr pelo quarteirão com uma maleta nas mãos. Antes da noite começar, uma noite cheia de bebida e de danças. Então, quase o texto inteiro. O que eu disse já, né? Eles usam roupas íntimas amarelas e lentilhas nos bolsos para dar sorte. Comem 12 uvas para 12 desejos à meia-noite. E algumas pessoas correm pelo quarteirão com uma maleta nas mãos antes da noite começar. Na questão B, quais são as tradições de Ano Novo típicas de onde você mora? Vocês podem falar de Uberlândia, né, da cidade que vocês moram, se morar na cidade dos vizinhos, ou então da própria família de vocês, porque embora nós sejamos do mesmo país, do mesmo estado, nem todo mundo tem as mesmas tradições, né? E podem responder em português. E na 7, a última questão geralmente no final do ano nós fazemos promessas, né? O que nós vamos fazer no ano seguinte. Então, para falar sobre o que vamos fazer no ano novo, a gente utiliza o verbo modal will, que coloca o verbo seguinte no futuro, como por exemplo, I will study, eu vou estudar, I will not stop working, eu não vou parar de trabalhar. E vocês devem escrever 5 frases em inglês de coisas que vocês definitivamente farão no ano que está por começar. Um exemplo é I will learn Spanish and I will watch La Casa de Papel without subtitles. Aqui estava usando but, mas foi um erro do Pet, porque but indica uma ideia contrária. Se você vai aprender espanhol, você vai assistir a Casa de Papel sem legendas, ok? Pense em outras promessas, outras resoluções que vocês vão fazer de ano novo. Por hoje é só, pessoal. Nessa semana são somente essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelo Google Classroom, por e-mail ou por redes sociais, mas não fiquem com dúvidas. Thank you so much for watching. Merry Christmas, Happy New Year. See you next time.